Oi, pessoal. Imagina só. Um criminoso de guerra nazista sendo seu vizinho em uma cidade pacata do interior. Consegue imaginar essa situação? Pois bem, se você não acredita e acha que a Segunda Guerra Mundial e os criminosos do bando de Hitler são apenas fotografias de livros de história, eu tenho certeza que você está completamente enganado. Há quem diga que, inclusive, o próprio Hitler não teria sido cremado nos jardins da chancelaria do Reich e que também poderia ter fugido para outro continente. Hoje, vamos desvendar alguns crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial e entender quais foram os rumos e destinos de alguns condenados. Não se surpreenda, pois quem sabe você pode ter se esbarrado com um desses criminosos do regime nazista. Quem sabe? A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais transformadores do século XX na Europa e gerou profundas alterações nos sistemas político, social e econômico dos países envolvidos, além de outros continentes do globo. Iniciada em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia, a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa em maio de 1945 com a assinatura dos termos de cessar-fogo por parte da Alemanha e da antiga União Soviética. Seu fim ocorreu após uma sequência de acontecimentos que se sucederam em tempos e lugares diferentes. De acordo com a enciclopédia do Museu Memorial do Holocausto, nos Estados Unidos, a Segunda Guerra colocou o grupo dos aliados composto pelos países da Grã-Bretanha, Estados Unidos e a antiga União Soviética contra as potências do eixo formada pela Alemanha, Japão e Itália. Após vários anos de luta, em 6 de junho de 1944, durante o que ficou conhecido como o Dia D, mais de 150 mil tropas aliadas desembarcaram na região da Normandia, na França, o que culminou na libertação do país das forças do eixo e da Alemanha nazista no final de agosto daquele mesmo ano. Este avanço, juntamente com a ofensiva fracassada da Alemanha na região de Ardenas, fronteira da França com a Bélgica e a Alemanha, durante o inverno de 1944 e 45, marcou o impulso final do Terceiro Reich nazista no Ocidente. Por outro lado, o Exército Vermelho, nome dado às forças da antiga União Soviética, avançou do leste e reivindicou todo o território sob controle alemão para a esfera soviética, até que em 16 de abril de 1945, uma ofensiva soviética final permitiu que suas forças conseguissem cercar Berlim. De acordo com a historiografia oficial, esse cerco culminou em 30 de abril de 1945 no suicídio de Adolf Hitler, o líder da Alemanha nazista, quando as tropas soviéticas avançavam para a chancelaria do Reich, residência do então chanceler alemão. Sem um líder, a Alemanha assinou a rendição dos aliados em 7 de maio de 1945 na cidade de Reims, na França, e em 9 de maio deste mesmo ano, repetiu o ato de rendição para os soviéticos em Berlim. A dupla rendição teve a ver com um pedido soviético. Em 7 de maio, o chefe do Comando de Operações das Forças de Defesa alemães, Alfred Jody, assinou a Ata Militar de Rendição, incondicional e oficializando o cessar-fogo, que entraria em vigor no dia seguinte, dia 8 de maio. No entanto, segundo explica a enciclopédia do Holocausto, quando Stalin, então primeiro-ministro da União Soviética, soube que a Alemanha havia assinado a rendição na cidade francesa, ele ficou furioso. Do ponto de vista de Stalin, como a União Soviética havia sacrificado mais soldados e civis durante a guerra, o comandante militar mais importante da Alemanha que deveria aceitar a rendição e não o oficial que havia testemunhado a assinatura na França. O primeiro-ministro da União Soviética também se opôs ao local da assinatura e argumentou que Berlim, a capital do Terceiro Reich, deveria ser o local da rendição. E assim, o segundo cessar-fogo foi assinado em 9 de maio de 1945, assinado por Wilhelm
Keitel, comandante supremo das forças alemãs nazistas, devido às contestações de Stalin. Por essa razão, o Dia da Vitória é comemorado em 8 de maio na Europa, enquanto os russos o celebram no dia 9 de maio. A partir de janeiro de 1945, com o cerco do Exército Vermelho em Berlim, o líder nazista evitou deixar a chancelaria e passou a viver em seu bunker. De acordo com a Enciclopédia Britânica, Hitler teria aceitado que sua derrota era iminente. E com isso, decidiu tirar a própria vida. No entanto, antes disso, à meia-noite, em 29 de abril de 1945, ele se casou com Eva Braun, sua companheira de longa data. Führerbunker, originalmente planejado como um abrigo antiaéreo e subterrâneo, o complexo de Führerbunker era localizado abaixo da chancelaria do Reich e foi ampliado para fornecer proteção permanente não só a Hitler, como também para outros membros do alto escalão alemão, como Joseph Goebbels, que se instalou no bunker com sua família em abril de 1945. Quando foi completamente finalizado, o espaço era uma estrutura de vários andares, a quase 10 metros abaixo do solo e protegidos por mais de 4 metros de concreto. Durante a derrota de seu governo, o líder nazista ainda teria ditado seu legado político aos oficiais nazistas que o cercavam, nomeando o almirante Karl Donalds como chefe de Estado e Joseph Goebbels, seu ministro da propaganda, como chanceler. Um dia depois, em 30 de abril de 1945, Hitler teria se despedido de Goebbels, se retirado para sua suíte e cometido suicídio. Tal como o marido, Eva Braun também tirou a própria vida. Descrito por especialistas no nazismo como o responsável pelas estratégias de lavagem cerebral do regime alemão, entre os anos 1930 e 40, o ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, era o responsável por escrever os discursos mais persuasivos de que temos notícias, capazes de inflamar toda a população, com mensagens antissemitas e ultranacionalistas durante o governo de Hitler. Historiadores demonstram que Goebbels tinha certa predisposição para buscar um líder a quem inspirar-se desde o período universitário, e por ter uma personalidade narcisista, sempre buscou o reconhecimento desse líder. A Alemanha, durante a década de 1920, ficou marcada pelo surgimento de uma série de partidos de extrema-direita, entre os quais estava o Partido Nazista. Goebbels teve contato com partidos ultranacionalistas no começo dessa década, e considera-se que o período de 1923 e 24 teria sido crucial para a compreensão do intelectual sobre os conceitos de cultura na geopolítica de um país. A produção de artigos e o seu crescimento no interior do nazismo renderam-lhe o cargo de diretor-chefe de um jornal ultranacionalista e, posteriormente, em 1926, o próprio Hitler o convidou para comandar o Partido Nazista de Berlim. Em 1928, Goebbels foi eleito deputado no parlamento alemão e, com a ascensão de Hitler no poder, foi indicado como ministro da propaganda da Alemanha nazista. Ele foi responsável pela exaltação da imagem de Hitler e pelo culto à sua personalidade, popularizando a expressão Salve Hitler como saudação dos nazistas. Ficou ao lado do ditador até o fim e, conforme algumas fontes bibliográficas, teria, junto da mulher Magda, apagado os seus 6 filhos antes de se suicidar com veneno e um tiro no interior do bunker do líder nazista. A data precisa dos acontecimentos não é certa, mas segundo testemunhos do dentista alemão da SS, Helmut Kanz, retratado pelo autor Anthony Beevor no livro Berlim, a Queda, ele quem teria injetado morfina nos seus 6 filhos do casal. Porém, existem versões, baseadas em filmes e outras obras sobre o tema, que alegam que Magda, a mãe das crianças, seria a verdadeira responsável, junto do médico pessoal de Hitler, Ludwig Stuppenfeger. O comandante da Alemanha nazista, responsável pela assinatura do termo de cessar-fogo, Wilhelm Keitel, era um dos homens mais poderosos na máquina militar nazista e ajudou a liderar a maioria das campanhas militares alemãs durante a Segunda Guerra Mundial.
Em 1935, ele se tornou chefe de gabinete do ministro da Guerra. E em 1938, ele avançou para o cargo de chefe da OKW, uma espécie de agência de controle central para o esforço militar da Alemanha nazista, criada por Hitler. Ele foi mantido neste posto até o final da Segunda Guerra Mundial e preso dias depois da derrota do regime. Em 1º de outubro de 1946, ele foi condenado à morte pelo Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, sob acusações de conspiração de crimes contra a paz, além de planejamento e efetização de crimes de guerra. Durante quase um ano, entre novembro de 45 e outubro de 1946, o Tribunal Militar Internacional reuniu-se em Nuremberg para o julgamento de vários criminosos nazistas contra a humanidade após a Segunda Guerra Mundial. Ao longo dos 218 dias do processo, foram ouvidas cerca de 236 testemunhas e analisados 5.000 documentos que haviam sido coletados durante as atividades do tribunal. Em outubro de 46, pronunciou-se o veredito final contra 22 representantes do alto comando da Alemanha de Hitler. Hermann Göring, antigo marechal do regime, foi considerado pelos aliados como o nazista número 1, após Hitler, Goebbels e Himmler terem cometido suicídio. Além de Göring, outros 11 acusados foram condenados à morte. Entre eles, os ex-ministros do exterior e do interior, além do ex-chefe de recrutamento de trabalhadores empregados. À pena máxima foram condenados ainda 2 militares do alto escalonamento do regime nazista. Entre eles, o chefe do alto comando das Forças Armadas, que foi enforcado após a sentença do tribunal. Além das 12 penas de morte, o tribunal condenou 7 nazistas à prisão e 3 pessoas foram condenadas à prisão perpétua. Muitos negaram conhecer os campos de concentração e as atrocidades que aconteceram nesses lugares. Albert Speer, arquiteto preferido de Hitler, foi seu assessor e, durante a guerra, se tornou ministro de armamentos e munições. Ele foi um dos poucos a confessar sua culpa, distanciando-se explicitamente do regime nazista. E por isso recebeu 20 anos de cadeia. Sobre protestos dos membros soviéticos do tribunal, outros dos 3 acusados foram absolvidos. O nazista mais procurado do mundo foi um dos responsáveis por arquitetar a solução final de Hitler, que culminou com o extermínio de milhares de judeus na Europa. O tenente-coronel da SS orquestrou a identificação, a reunião e o transporte de judeus para Auschwitz, Treblinka e outros campos de concentração. Após o fim do conflito, Otto Adolf Eichmann se escondeu na Áustria e, com a ajuda de um monge franciscano em Gênova, na Itália, obteve um visto argentino e assinou um pedido de passaporte falsificado pela Cruz Vermelha. Em 1950, sob o pseudônimo de Ricardo Clemente, ele, sua esposa e seus 4 filhos embarcaram em um navio a vapor para Buenos Aires, onde viveram em um subúrbio de classe média da capital. Na Argentina, o clandestino trabalhou em uma fábrica de automóveis da Mercedes-Benz. Porém, em 11 de maio de 1960, agentes israelenses do Mossad o capturaram e o levaram dopado para Israel. Lá ele foi julgado por ser o responsável pela deportação de judeus nos campos da morte. Condenado, Eichmann recebeu a única sentença de morte já emitida por um tribunal israelense, sendo enforcado em 31 de maio de 62. O segundo foragido foi o médico Joseph Mengele, responsável por conduzir experiências macabras com prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz, ou melhor, o campo de extermínio de Auschwitz. Depois de ser ferido na frente oriental para repelir os soviéticos, foi declarado inapto no serviço ativo da SS e foi designado para trabalhar no campo de concentração de Auschwitz. Lá, ele usou os prisioneiros particularmente gêmeos, mulheres grávidas e deficientes como cobaias humanas. Mengele também torturou e matou crianças com seus experimentos médicos. Após a derrocada alemã, Mengele passou 3 anos se escondendo na Alemanha e, em 1949, com a ajuda de um membro do clero católico, fugiu da Itália para a Argentina,
onde administrou uma loja de equipamentos mecânicos. Quase uma década depois, em 1958, o Anjo da Morte, como foi apelidado, se casou no Uruguai. A Alemanha Ocidental chegou a enviar uma solicitação de extradição do médico, no entanto, o pedido se arrastou e jamais foi concretizado. 2 décadas depois, no fim da tarde do dia 7 de fevereiro de 79, o ex-cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Expedito Dias Romão, afirmou ter recebido uma ligação informando que um corpo havia sido encontrado na cidade de Bertioga, localizada no litoral de São Paulo, sob o nome de um nazista alemão. Porém, alguns anos depois, uma pesquisa mais contundente revelou que a verdadeira identidade do homem era de Joseph Mengele. O coronel da SS, Ralph, envolvido com a construção e implementação das câmaras de gás móveis, responsáveis por matar mais de 100 mil pessoas durante o Holocausto, depois de perseguir judeus pela França em 1942, supervisionou as operações da Gestapo no noroeste da Itália. Lá, ganhou uma reputação de total crueldade, já que era famoso pela execução indiscriminada de judeus e partidários locais. Com o fim da guerra, o coronel acabou sendo preso pelas tropas aliadas. No entanto, ele conseguiu fugir de um campo de prisioneiros e também se escondeu em conventos italianos. Depois de servir como conselheiro militar do presidente da Síria em 48, foi para a Itália e lá conseguiu fugir para o Equador em 49, até que se estabeleceu no Chile, onde vivia com seu próprio nome. Durante anos, o nazista trabalhou como gerente de uma fábrica de conservas de caranguejos e espionava a Alemanha Ocidental. Ralph jamais foi capturado. O ditador Augusto Pinochet resistiu inúmeras vezes aos pedidos da Alemanha Ocidental pela extradição do nazista. Walter Ralph morreu no Chile em 48 e dizem que no funeral, alguns alemães e chilenos fizeram saudações nazistas e gritaram o nome de Hitler. Que horror! Apelidado também de Morte Branca por sua tendência em usar uniforme branco e carregar um chicote, Franz trabalhou no programa de eutanásia Action T4, no qual nazistas mataram centenas de pessoas com deficiências físicas e mentais. Mais tarde serviu como comandante dos campos de concentração de Sobibor e Treblinka, e acredita-se que mais de 100 mil judeus tenham sido assassinados durante seu mandato em Sobibor, antes do sanguinário se mudar para Treblinka, onde foi diretamente responsável pela morte de outros 900 mil judeus. Depois da derrota da Alemanha, Franz foi capturado pelos americanos, mas ele conseguiu fugir para a Itália em 1947. Com o auxílio de um bispo austríaco simpatizante dos nazistas, ele fugiu para a Síria e, passados 3 anos, o nazista se mudou para o Brasil, em 51. Contratado pela Volkswagen em São Paulo, trabalhou até 1967, quando foi preso depois de ter sido encontrado por Simon Wiesenthal, caçador nazista sobrevivente do Holocausto. Extraditado para a Alemanha Ocidental, o nazista foi condenado à prisão perpétua e morreu em 71 de insuficiência cardíaca, na cadeia. À primeira vista, a palavra em inglês Red Lines, linha de rato em livre tradução, as chamadas rotas clandestinas usadas por muitos nazistas para escapar da Europa após a Segunda Guerra Mundial, parece se referir a uma fila de roedores em fuga debaixo da terra. Porém, embora esse termo possa ser apropriado para imaginar a debandada de milhares de fugitivos da justiça, incluindo alguns dos maiores criminosos de guerra da história, na realidade, Red Line não tem nada a ver com ratos, mas sim com navios. Isso mesmo, no jargão náutico, esse é o nome dos pequenos pedaços de corda colocados horizontalmente, que servem como degraus de escada para que os marujos possam subir no mastro. No caso das navegações do passado, subir no mastro usando essas cordas era o último recurso desesperado que um marinheiro tinha para evitar o afogamento se seu navio afundasse. Sendo assim, por esta razão, Red Line se tornou sinônimo de última rota de fuga de fugitivos de guerra. Para muitos funcionários do alto escalão do regime nazista que tentaram fugir das mãos dos aliados, essa última rota de fuga assumiu a forma de uma viagem transatlântica de navio e, portanto,
Por essa razão, a origem náutica do termo se revelou, ironicamente, bem adequada. Mas essas rotas de ratos não eram fugas improvisadas de fugitivos desesperados, não. Eram viagens planejadas e organizadas por pessoas de poder, dedicadas a protegerem fugitivos não só alemães, mas também croatas, eslovacos e austríacos. Essas rotas não teriam tido sucesso sem a colaboração de duas das instituições internacionais mais associadas à ajuda humanitária, a Igreja Católica e a Cruz Vermelha. As 3 Red Lines mais utilizadas eram rotas que cruzavam diferentes países europeus com um único propósito: chegar a um porto e lá escapar de barco. A chamada Rota Nórdica passava pela Dinamarca até a Suécia, de onde se embarcava rumo às Américas. Já a Rota Ibérica foi organizada por colaboradores nazistas que viviam na Espanha e utilizavam portos como os da Galícia, presumivelmente com a aprovação do ditador espanhol Francisco Franco. Mas acredita-se que boa parte dos nazistas que fugiram da Europa continental o fizeram pela Itália, principal aliada da Alemanha durante a guerra. E embora alguns tenham escapado pelo Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália e Oriente Médio, a maioria fugiu mesmo foi para a América do Sul. O documentário A Trilha dos Ratos, do diretor Marcelo Felipe Sampaio, revisita a vexaminosa história de convivência do núcleo duro do nazismo da América Latina durante as décadas de 50 e 60 e reflete sobre a relativação do fascismo no nosso continente, apresentando inclusive algumas regiões urbanas e rurais onde os criminosos do Holocausto se esconderam. De Buenos Aires à Serra Negra, cidade do interior de São Paulo, as movimentações possíveis pela receptividade dos líderes locais, tanto Perón e Vargas, quanto Truman, presidente dos Estados Unidos, justificam as perspectivas dos regimes ditatoriais do Atlântico e Pacífico. Através da contribuição ao exílio dos nazistas nas Américas, em vista o novo combate criado pelo Ocidente, a luta contra o comunismo. Documentos secretos nazistas revelados em 2012 por autoridades alemãs indicaram que cerca de 9.000 militares e colaboradores do Terceiro Reich fugiram para a América do Sul após a guerra. Destes, cerca de 5.000 ficaram na Argentina, apelidada de Cabo da Última Esperança pelo famoso caçador de nazistas. Muitos atribuem a escolha da Argentina como país de destino à simpatia que o então governante daquela nação, Juan Domingo Perón, que se tornou presidente em 46, tinha com o Terceiro Reich. Mas o jornalista argentino Uki Goni, uma das pessoas que mais investigam a chegada de criminosos nazistas a seu país, afirma que a ligação entre a Argentina e a Alemanha de Hitler é anterior à chegada de Perón ao poder. Segundo Goni, desde 1943, existia um acordo secreto entre a SS, as forças de segurança alemãs e o serviço secreto da Marinha Argentina. Por esse acordo, agentes secretos da SS recebiam documentos de identificação argentinos para que pudessem circular livremente pela América do Sul, onde operavam uma grande rede de espionagem. Em troca, a Argentina recebeu informações confidenciais sobre seus vizinhos. Em um livro publicado em 2002, no qual descreve em detalhes a fuga nazista para a Argentina, Goni lembra que, depois que a Alemanha perdeu a guerra, os argentinos mantiveram um acordo de cooperação e continuaram a dar documentação falsa aos agentes nazistas, mas com a intenção de resgatá-los. Niven enfatizou que não foram apenas os nazistas que coordenaram as Red Lines, mas também as forças de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, que ajudaram seus informantes nazistas e dezenas de cientistas alemães a escaparem para colaborar com eles em sua luta contra o comunismo. Os historiadores ainda debatem hoje se a cumplicidade da Igreja Católica com os nazistas foi institucional ou se foram casos isolados dentro do Vaticano. Em seu livro Red Lines, publicado em 91, os autores Mark Arons e John Luftus argumentam que o primeiro sacerdote a se preparar para planejar uma Red Line para os nazistas foi o bispo austríaco Alois Rudal. Além da participação de alguns membros da igreja,
O que muitos se perguntam é quanto o Papa Pio XII. Será que ele sabia dessas rotas de fuga? O pontífice, que assumira o cargo meses antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, foi acusado de fechar os olhos ao assassinato sistemático de judeus por seu silêncio durante o Holocausto. Embora em 1998 o Vaticano tenha se desculpado publicamente por sua inércia durante o regime nazista, sempre defendeu o papel de Pio XII. E em março de 2020, o atual líder da Igreja, o Papa Francisco, de origem argentina, autorizou que fossem abertos todos os arquivos de Pio XII. Aguardemos.